Olá, professores, bem-vindos novamente, então, aí a nossa segunda parte do projeto de recuperação intensiva de janeiro de 2022. E agora a gente vai focar na área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Eu sou Gisele Teles, formadora EFAP, né? Estava aí na primeira parte com vocês. Vou fazer a autodescrição de novo para aqueles professores que entraram agora. Então, eu tenho cabelos longos, está com rabo de cavalo, estou com uma blusa lilás, uma calça jeans azul clara e uma sapatilha bege e tenho mais ou menos aí 1,60 m. Quem vai fazer essa parte aí da formação comigo hoje é o Bruno Andreotti. Ele é novo aí na equipe de Ciências Humanas, né? Mas ele é bem antigo aqui na EFAP. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Gisele. Bom dia a todos e todas os professores e professoras que estão nos acompanhando hoje. Como a Gisele falou, meu nome é Bruno Andreotti. Eu sou professor de História da rede, estou aqui na rede desde 2005 e na EFAP desde 2013. Então, sou velho aqui na EFAP e mais novo aqui com vocês na formação via Centro de Mídias. A minha autodescrição, eu sou um homem de pele clara, tenho cabelo curto, barba, óculos, camiseta preta e estou com um agasalho azul por cima. Legal, Bruno. Vamos então aos objetivos da pauta de hoje, pessoal. Certo, professora. Então, os objetivos dessa formação de hoje são retomar o conceito de aprendizagem baseada em projetos, né, e propor temáticas de projeto interdisciplinar para a recuperação por meio do desenvolvimento de habilidades referentes ao primeiro e ao segundo bimestres do ano letivo de 2021. Muito bem, pessoal. Então, com base nesses objetivos, assim, a gente sabe que vocês já deram início aí à recuperação, né, nas unidades escolares. Então, a gente vai começar aí com uma interação perguntando aí para vocês, em cada unidade escolar, o que vocês já pensaram, né, já selecionaram como objetos de conhecimento ou habilidades para serem trabalhadas aí nesse período da recuperação. Então, tem aí a perguntinha, né? Na sua unidade escolar, quais objetos de conhecimento ou habilidades serão retomados na recuperação de janeiro de 2022? Escrevam aí no chat só para a gente ter uma ideia, tá bom? A gente trouxe algumas temáticas aqui hoje, mas só para a gente conseguir alinhar um pouquinho. Então, 2 minutinhos no chat, por favor, produção. Bom, então aqui a nossa interação no chat, a professora Tawane respondeu alteridade, diversidade cultural, talvez estivesse assistindo a parte de linguagens, que foi a parte anterior. A Rosângela, então, respondeu planejamento. Essas foram as nossas participações. O pessoal de humanas está mais reflexivo hoje, está mais quietinho no chat.
Verdade, Bruno. Muito bem, professores. Mas realmente assim, para a gente ter uma ideia, né? Então, antes da gente passar para vocês quais foram as nossas propostas aí para cada ano e série em Ciências Humanas, a gente também, como linguagens, a gente vai trabalhar com a ideia aí de aprendizagem baseada em projetos nesse período de recuperação de janeiro. E eu só vou retomar, então, com vocês qual que é a ideia central desse projeto. Eu sei que a Letícia super explicou para vocês isso agora, né? Então, a gente só vai fazer uma retomada a partir do slide 44, que vai estar na tela. Qual que é a ideia principal, então, de aprendizagem baseada em projetos? É a interação entre o aluno e o objeto do conhecimento. E o professor, nesse caso, ele vai ser vai servir apenas aí como um mediador, né? Ele não vai ser mais aquele professor que vai expor os conteúdos, vai explicar todo o conhecimento para o aluno e o aluno vai ser apenas passivo, né? Receptor de tudo que o professor está falando. Não. Nessa metodologia, uma metodologia ativa, o professor ele organiza, ele define o tema, às vezes com os estudantes, às vezes sem os estudantes, e o estudante, a partir da temática proposta, ele tenta resolver aí uma problemática que aparece no meio aí da ABP, certo? Essa é a ideia. Então, ele se torna um ator do processo, né? O estudante, ele se apropria totalmente aí do seu conhecimento e o professor serve aí apenas como um mediador nesse processo. Essa é a ideia. A gente trabalha esse projeto sempre com pesquisas tanto individuais com os estudantes como em grupo. A gente tem umas propostas aqui para passar para vocês sobre isso, mas a ideia principal é essa. A aprendizagem baseada em projetos, que é o que está baseado aí a nossa recuperação, ela é dividida em algumas etapas que pode facilitar aí a construção dos planos de vocês de recuperação. Então, no próximo slide, a gente tem aí, né? O tema é super importante, né? No início, o professor definir esse tema, né? O nome do projeto que ele vai querer trabalhar, lembrando que é um projeto interdisciplinar. Ciências humanas, então, anos finais, a gente tem que associar geografia com história, né, para ser interdisciplinar, considerando aí apenas a nossa área, e no ensino médio os nossos 4 componentes curriculares: história, geografia, sociologia e filosofia. Então, a partir desse tema definido aí do projeto, né, aí o professor preenche alguns outros itens que pode facilitar aí o planejamento. A área do conhecimento, sempre vai ser no caso as ciências humanas, o componente curricular ou os componentes curriculares envolvidos nessa temática que vocês vão desenvolver, as competências específicas de ciências humanas que vão ser trabalhadas nesse projeto, né? As habilidades, os temas contemporâneos transversais é interessante sempre inserir e, na verdade, é até mais fácil num projeto interdisciplinar a gente considerar os temas transversais, né, contemporâneos na hora de planejar. E, se possível, também a Agenda ODS, né? Agenda 2030, a gente tem isso bem específico na parte aí do currículo paulista, principalmente na área de geografia, né? Todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é interessante também sempre linkar um ou outro quando possível, quando fizer sentido, obviamente, aí com os temas que vocês escolheram, tá bom? Então, esses são alguns itens e subitens, né? Primeiro, então, tema. Segunda parte aí do projeto, a contextualização. O que é a contextualização? É o levantamento prévio, né? O que os estudantes já sabem sobre esse tema escolhido e como o professor pode lapidar esse conhecimento, contextualizando, né? E às vezes até tirando alguma análise equivocada que o estudante tinha sobre esse tema específico selecionado. Essa é a ideia da contextualização. Geralmente, a contextualização, a gente trabalha com ela de modo coletivo, né? Ou separando aí em grupos os estudantes ou a sala toda, né? Numa roda de conversa e tudo mais. Aí cabe ao professor como ele acha melhor aí trabalhar. Depois da contextualização, aí sim vem a problematização, né? Que é aquela questão, problema, que depois que o aluno já entendeu um pouco melhor aí o tema, né? Já tirou as ideias equivocadas que ele tinha sobre o assunto, aí o professor joga uma pergunta mais complexa, mas também uma pergunta interessante, que o estudante sinta-se com vontade de tentar responder. Certo? Essa é a ideia da problematização. Geralmente isso a gente trabalha de modo individual. Cada estudante vai tentar pensar em resolver aquela pergunta ou problema. Essa é a ideia. Em seguida, lá no próximo slide, a gente tem então o desenvolvimento. A partir daquela questão-problema, às vezes a questão-problema é muito complexa, né, para os estudantes. Então, o professor ele ajuda os estudantes a chegar na resposta daquela questão
com perguntas menores, né, com subperguntas que vão ajudar os estudantes na resposta. Nesse caso de desenvolvimento, é interessante aí que as perguntas menores, elas sejam relacionadas às habilidades que foram escolhidas, que aí a gente vai conseguindo trabalhar habilidade por habilidade de modo aí mais quebrado, certo? Essa atividade aí pode ser feita tanto em grupo quanto em coletiva. A gente sugere que no caso do ensino fundamental, anos finais, ela seja trabalhada em grupos ou em duplas, em trios, enfim. E no caso dos anos finais, ela seja trabalhada, no caso do ensino médio, ela seja trabalhada de modo individual, considerando que eles já fizeram uma atividade em grupo na parte da contextualização. Tudo bem? Por fim, a gente vai ter o produto final. O que é o produto final? É o resultado. O aluno vai tentar responder essa pergunta-problema e trazendo essa resposta para a gente em algum formato, em algum produto. Então, pode ser uma produção textual, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, pode ser uma maquete, dependendo aí da pergunta-problema, cada grupo, cada estudante vai trazer essa resposta de uma forma que o professor, em conjunto com a sala, vai determinar. É importante que o aluno, desde o início, saiba qual que é, mais ou menos, o produto final que ele vai produzir, para ele já ir conseguindo articular, certo? Então, essa é a ideia. Depois do produto final, o professor pode fazer uma socialização, né, mostrando aí, seja uma exposição, um trabalho aí entre os estudantes, né, sobre esses produtos que foram realizados em equipe, enfim, pelos estudantes. E depois a gente tem aí a avaliação. No caso da avaliação, cabe ao professor, ao longo de todo o desenvolvimento aí desse projeto, observar a participação dos seus estudantes, né? E também, nesse caso, a gente pode incluir a autoavaliação, né? O professor ele pode questionar os estudantes. O que você achou desse produto que você fez, esse vídeo? O que você acha que podia melhorar? Né? Esse texto para você ficou legal assim? Se você tivesse mais tempo, você acha que você conseguiria produzir um pouco mais e tudo mais? Então, é legal o professor fazer algumas perguntas, jogar algumas perguntas, para que o aluno reflita e se autoavalie também, né? Isso é muito interessante aí no processo avaliativo. Tudo bem? A gente tem também o último item aí do slide, seria materiais de apoio, né? Que vai apoiar o professor a construir aí todo esse projeto interdisciplinar. Então, a gente tem aqui tanto os materiais indicados pela SEDUC, seja o material, né, da SEDUC, o currículo em ação e tudo mais, como as habilidades que a gente vai sugerir aqui, como também cabe ao professor ou ao grupo de professores, né, lembrando que é interdisciplinar, também criar o material que eles acharem interessante, trazer notícias de jornais, trazer sites da internet que dialoguem diretamente aí com o tema selecionado, certo? Tudo bem? Então, essa é a ideia, aí é a estrutura. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa estrutura, fazer um pouco de mão na massa, digamos assim, né? Aplicar essa estrutura em cada ano e série. A gente selecionou algumas habilidades de cada ano e série. É uma sugestão, vocês não precisam seguir, né? Se vocês já têm uma ideia. E a gente vai desenvolver aí esse projeto nessas habilidades. Tudo bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo slide, então, a gente vai começar com o ensino fundamental anos finais, tá? Começando aí pelo 6º ano. Por conta do tempo, a gente não vai destrinchar todas as séries, todos os anos. A gente vai pegar o exemplo do 7º, mas vamos começar aí no 6º para seguir a ordem. No 6º ano, a gente sugere como tema, por exemplo, que o professor pode trabalhar na recuperação, as relações entre sociedade e natureza e suas implicações, povos originários e comunidades tradicionais na América. E aí a gente tem essas 3 habilidades que a gente selecionou lá do material, considerando 2 de geografia e 1 de história. Hoje, a gente vai tentar focar nas habilidades tanto do 1º quanto do 2º bimestre. E na semana que vem, a gente vai dar as mesmas ideias, mas com habilidade do 3º e 4º bimestre, tá bom? Então, eu não vou ler as habilidades aqui do 6º, mas definindo esse tema, definindo as habilidades, no próximo slide a gente sugere para vocês, por exemplo, na contextualização, como a gente pode trabalhar esse tema com os estudantes, né? Através de uma roda de diálogo, então o professor ele pode trazer alguns mapas, ele pode trazer alguns textos, ou até pegar alguns textos do material da SEDUC, trazer imagens, trazer quadros, né? E questionar os alunos sobre a temática. Infográficos e mapas também, enfim. Na problematização, a gente tem uma pergunta norteadora aí, né? Os direitos dos povos originários e comunidades tradicionais da América são respeitados?
Aí, para o aluno conseguir responder, lembrando que a gente está com o sexto aninho, né? Para ele conseguir responder isso, ele tem uma ideia. Mas será que a ideia dele é correta ou não? Aí o professor, analisando as habilidades, ele vai poder quebrar essa pergunta, né, em perguntinhas menores, até que o aluno consiga responder totalmente aí essa pergunta maior, certo? Como produto final, nesse caso, a gente sugere aí que o aluno produza uma notícia de jornal, por exemplo, né, falando, os direitos são respeitados, os direitos não são respeitados e o porquê disso, tá? Então, basicamente é isso. O sétimo ano a gente destrinchou um pouco mais, então vamos para ele agora. Sétimo ano. O tema que a gente sugere, então, para o sétimo ano é Brasil, tensões e formação social. Lembrando que, além do tema, a gente tem que, né, criar área de conhecimento, no caso, ciências humanas, componentes curriculares, história e geografia, competências específicas de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente vai trabalhar aí com a competência 1, com a competência 3 e com a competência 4 e 6 do currículo. Elas se associam diretamente aí a esse tema que a gente escolheu. Tema contemporâneo transversal que pode trabalhar em conjunto com esse tema aí, tensões e formação social no Brasil. Educação em direitos humanos, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né? Dependendo do foco que o professor gostaria de dar, não necessariamente precisa selecionar todos eles. Aqui a gente deu todas as opções, né, que fazem sentido, que dialogam, né? Mas aí fica também a critério do professor. E a gente também conseguiu sugerir aí alguns objetivos de desenvolvimento sustentável que dialogam com esse tema, que é o ODS 1, erradicação da pobreza, ODS 10, redução das desigualdades, e o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, certo? Então, são algumas sugestões. Essas informações é interessante vocês colocarem no plano de recuperação, né, na hora de definir o projeto. Essa é a ideia. Aí a gente tem as habilidades. As habilidades, dessa vez eu vou ler para vocês, para a gente conseguir explicar como que a gente pensou no desenvolvimento. Então, aqui a gente selecionou habilidade de história e de geografia, né? A primeira habilidade é analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. A habilidade de geografia, analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. Mais uma de geografia, identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões brasileiras, em especial no estado de São Paulo. E, por fim, mais uma de história, identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial, étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática e os interesses políticos e econômicos. Só destacar que os temas contemporâneos transversais, eles dialogam diretamente com as habilidades que a gente selecionou. É interessante que o professor primeiro selecione as habilidades e depois pense nos temas transversais e tudo mais. Observem no slide de novo, pode voltar um pouquinho, produção? Que tem duas habilidades que estão grifadas. Por que está grifada? Porque essas duas, elas são as habilidades que ajudaram a gente a criar o tema. Elas são habilidades de analisar, certo? Elas são, digamos, as habilidades guarda-chuva. As outras duas habilidades de História e Geografia, elas são de identificar. Então, a gente selecionou as duas primeiras. É interessante também sempre vocês pensarem nesse sentido, né? Às vezes uma ou duas ajudam a criar o tema, senão fica muita habilidade junta, né? Muitas ideias diferentes, então às vezes fica um pouco confuso na hora de criar o tema, tá bom? Então a gente selecionou essas duas de análise e como que a gente vai poder, então, responder, né? Trabalhar essa temática aí que a gente escolheu para o sétimo ano. No próximo slide a gente sugere como contextualização, na parte de contextualização, né? Que levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, uma roda de diálogo, conversar com os estudantes do sétimo ano, ou trazer mapas, textos, imagens e gráficos. Então, aqui a gente tem uma sugestão. Por exemplo, o professor, ele pode, para explicar para os alunos, né,
como é que vocês acham que foi a recepção indígena, né? Quando os europeus chegaram na América ou no Brasil especificamente? Pode trazer um quadro como esse que a gente está sugerindo aqui, que é Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, e a partir da análise da imagem, os alunos responderem, não, eles foram amistosos, não, eles queriam matar os portugueses, enfim, né? Então, deixar que os estudantes analisem e a partir da interpretação deles, o professor comece aí a trabalhar a temática. Outra ideia que pode ser trabalhada aí na contextualização, um texto. Pode indicar esse texto, eu vou ler rapidinho, não dá para vocês lerem, né, tá pequenininho, mas esse texto, por exemplo, a gente trabalha a situação dos indígenas no Brasil. Então, durante o processo de conquista e formação territorial no Brasil pelos colonizadores portugueses, ocorreu o extermínio de grande parte da população indígena, a sua aculturação, adaptação cultural causada pelo contato com os europeus e a apropriação de seus territórios. Esse processo não se limitaram aos séculos XVI a XIX, mas também continuaram nos séculos XX e XXI. Hoje, apesar de o Brasil possuir leis avançadas para proteger os direitos dos povos indígenas, eles ainda são constantemente ameaçados. Então, a partir dessa leitura, interpretar com os estudantes, né, e começar a pensar com eles que essas desigualdades que existem até hoje no Brasil, né, começaram lá no processo de colonização, mas ainda persistem, né, não só no Brasil, como aí em várias partes da América do Sul. E para falar disso, a gente tem mais uma opção que o professor pode trabalhar em sala de aula, que é esse que está em rosinha no slide para vocês, que é um texto que o professor também pode trazer de um povo ameríndio que não conseguiu ser, que os europeus não conseguiram conquistar, certo? E eles, se não me engano, é o povo Mapuche que vive no Uruguai, se não me engano, e até hoje aí eles tiveram uma resistência muito grande. Então é interessante, por exemplo, contrapor esses dois textos para os estudantes, né? Para eles começarem a pensar nessa questão aí das tensões sociais que a gente está propondo, tá? Outra sugestão também, uma notícia de jornal, né? Dá para trabalhar também. E um site, né? Os professores que quiserem levar os estudantes nesse período aí para a sala de informática e tal, a gente recomenda aí o site do IBGE, que tem uma parte dele que está nesse link, que ele trabalha diretamente sobre a história colonial, né? Chama Brasil 500, se não me engano, o nome aí da página, Brasil 500 anos. Dentro do IBGE, com várias imagens, né, e com textos curtos, que o aluno também pode navegar para tomar um pouco mais de conhecimento sobre esse início aí da colonização relacionada aí com a temática, tá? Outra ideia também, lembrando que tem uma habilidade que destaca diretamente aí, a ideia de trabalhar todas essas questões com destaque para o estado de São Paulo. Então, por exemplo, os professores que estão na capital, tem esse monumento às bandeiras, ele fica em frente ao Parque do Ibirapuera e ele é bem conhecido, né, pela população que mora aqui. Então, talvez mostrar essa imagem e questionar os estudantes, né? Mas vocês sabem o que significa aquele monumento? Quem já viu aquele monumento quando vai para o parque? Onde ele fica e tudo mais? Assim como esse monumento em relação às bandeiras, né, que ocorreram. Mas monumentos semelhantes, né, que indiquem aí o processo também de colonização, né, de outros povos também que entraram no estado de São Paulo, que existem em outros municípios, também podem ser trabalhados aí nesse momento, tá? Essa é apenas uma sugestão. Tudo bem? Então, essas, por exemplo, seriam algumas ideias de trabalhar a contextualização. Em seguida, vamos para a próxima etapa do projeto, que é a problematização. No caso da problematização, a ideia norteadora que a gente tem aqui é: quais as principais consequências da colonização europeia para os povos ameríndios e africanos e sua relação com os atuais movimentos sociais? Então, é uma pergunta um pouco mais complexa. E aí, aqui a gente sugere umas perguntas menores relacionadas com as habilidades que ajudem aí a construir o conhecimento do estudante para que ele consiga depois responder aí com propriedade essa pergunta maior. Então, a gente tem aqui: quais foram as principais formas de resistência dos povos ameríndios e africanos durante a colonização europeia? Podemos notar influências indígenas e africanas na cultura brasileira? Se sim, quais? Aqui é interessante, por exemplo,
se vocês mostrarem para os alunos o nome dos municípios do estado de São Paulo. Se a gente for pegar lá a lista, né, são vários municípios, mas vários têm influência indígena, né? E muitos, provavelmente, os estudantes saibam o significado e outros não. Então, a gente já consegue, por exemplo, ver alguma influência. Esse é um exemplo, né? A gente tem várias outras influências, tanto indígenas como africanas. Como se deu a formação da população brasileira ao longo do tempo? Outra perguntinha que a gente consegue desenvolver com os estudantes. Como a população brasileira está dividida hoje em dia? Analisando o mapa a seguir, o que podemos inferir da situação indígena no nosso país? Aí pode, claro, né, nesse processo aí de problematização, também trazer mais mapas, trazer mais imagens. Então, no próximo slide, a gente tem aí um mapa, né, mostrando os principais povos indígenas que ocupavam o Brasil em 1500 e depois as terras indígenas atuais no Brasil. E aí, a partir desses dois mapas, pedir para os alunos, para os estudantes compararem, né, um com o outro, perguntando, por exemplo, o que são as manchas coloridas no mapa do Brasil? Começar aí, lembrando um pouco aí da alfabetização cartográfica, né, eles olharem a legenda. E depois, onde se localiza a maior parte da população indígena atualmente no Brasil? Por que será que a maior parte está lá na região norte? Certo? Então, trazer questõezinhas menores para os alunos conseguirem aí, aos poucos, conseguir responder a questão, problema que é maior. Como produto final, a gente sugere, por exemplo, a criação de um podcast ou uma apresentação oral ou escrita que responda aquela pergunta, problema que a gente trouxe, ou até talvez o desenvolvimento de uma notícia de jornal, certo? A socialização, ela pode ser feita, né, com os estudantes, ou cada um vai ouvir o podcast do outro, ou cada um vai ler a notícia de jornal do outro, enfim, né, aí fica a critério do que foi escolhido como produto final. E a avaliação e autoavaliação, cabe ao professor observar, então, aí o desempenho dos estudantes, né, na elaboração dessas atividades, o esforço que cada um teve, ou que o grupo teve, o foco, né, que cada um desenvolveu para criar esse produto final, né, se o conteúdo principal foi atingido, né, se o professor conseguiu perceber que eles entenderam melhor aí essa temática e desenvolveram melhor essas habilidades. Essa é a ideia, certo? Para o 8º ano, também vou passar rapidinho, mas a gente destrinchou bem o 7º, né? No 8º ano, o tema seria América Latina, principais características e intenções territoriais em diferentes tempos. Aí tem também a habilidade de História e Geografia. Depois, contextualização. Para trabalhar essa temática, a gente pode trabalhar no próximo slide aí mapas físicos, sociais, políticos, né? Que trabalhem um pouco aí a questão da América Latina e essas tensões territoriais, né? Ou talvez conceituar palavras como Estado, nação, território, governo, país. Também é interessante trabalhar aí na contextualização. Como problematização? Quais são as principais diferenças entre as independências no Brasil, na América Espanhola e no Haiti? E como produto final, o aluno pode escolher um desses países, né? Ou algum país da América Espanhola, do Haiti e do Brasil, criar um PowerPoint, contar aí como é que foi esse processo de independência e expor para a sala, né? Seria uma apresentação aí de grupo, por exemplo. É uma ideia, certo? 9º ano, a gente tem aí a influência europeia no mundo e suas consequências, como uma temática sugerida, e aí a gente tem algumas habilidades. E na contextualização, aí pode ser trabalhado esse tema aí como roda de conversa, trazer um planisfério, as colônias inglesas, francesas, espanholas e portuguesas, por exemplo, um mapa dos idiomas do mundo, um mapa da África, dados gráficos ou socioeconômicos sobre as ex-colônias, enfim, né, tem várias opções. Como questão-problema, quais as consequências políticas, socioeconômicas, culturais e ambientais verificadas nos países que foram ex-colônias europeias e sua relação com os movimentos nacionalistas atuais? Seria uma sugestão de questão-problema. E como produto final, eles também podem criar aí, produzir aí um PowerPoint, né, ou uma pesquisa, um trabalho sobre aí cada um desses países com seus limites e tudo mais, identificando a bandeira. Aí tem toda uma explicação detalhada aí de como poderia ser esse produto final produzido, tá bom? Muito bem. Agora, a gente vai explicar a mesma ideia, só que como a gente aplica isso no ensino médio. No ensino médio, a gente está considerando, por exemplo, que talvez as salas não tenham tantos estudantes, então como que a gente pode trabalhar, colocar
estudantes de do primeira série do ensino médio, do segundo e do terceiro, numa mesma sala e dar uma recuperação geral para eles, certo? A gente está pensando nesse sentido, que obviamente também pode ser aplicado nos anos finais, mas a gente vai trazer o exemplo do médio aqui para isso. Então, supondo que a gente está trabalhando com essa sala aí, multisseriada, né? Digamos assim. Como que a gente aplica esse projeto numa sala assim? Aqui, a gente define um tema para cada ano, para cada série, de acordo com as habilidades. Então, aqui a gente vai ter, próximo slide, na primeira série, estudos sobre desigualdade e justiça social é uma sugestão. E aí a gente tem, volta um slide, por favor, isso. E aí a gente tem a habilidade do novo ensino médio, né, da categoria tempo e espaço, que dialoga aí diretamente com essa temática que a gente está sugerindo. Na segunda série é a mesma coisa, a gente define também um tema, no caso aí, cidadania e qualidade de vida. Também pega aí as habilidades de cada um dos componentes. É importante que todos os componentes da área sejam contemplados, se for um projeto interdisciplinar, tá? E na terceira série, a mesma coisa, movimentos sociais e transformações no mundo, e também seleciona aí as habilidades, preferencialmente aí da primeira e do segundo bimestre, né, que é o que a gente está focando aí hoje, tá? Feito isso, aí a gente vai para a contextualização. Como é que a gente vai fazer essa contextualização? Primeiro, a gente pode criar uma roda de conversa e pedir para que os alunos em grupo, eles pesquisem qual que é o significado. Pesquisem ou talvez, assim, o que eles sabem na cabeça deles, né? O que vem na cabeça deles quando a gente fala em desigualdade social, em violência urbana, em refugiados, em movimentos sociais e tudo mais. Aqui, nesse ponto, observem que essas palavras, elas contemplam as 3 séries. Então, o professor pode fazer assim, os alunos que são da primeira série vão se organizar e me responder daqui a pouquinho o que é, sei lá, desigualdade social e violência urbana. Os que estão na segunda série vão pesquisar sobre refugiados e movimentos sociais, que tem a ver com as temáticas de cada um que a gente definiu no projeto, certo? Essa é a ideia. Depois de contextualizar, a gente vai para a pesquisa, né? No caso do ensino médio, é interessante que os alunos, eles já têm um pouco mais de autonomia, né? Eles têm o protagonismo juvenil um pouco mais desenvolvido. Então, é interessante que eles façam algumas pesquisas, tanto coletivas como individuais. Nessa segunda etapa, a gente sugere aí pesquisas individuais em que o estudante ele retrate através de uma imagem ou de um gráfico, de um mapa, de um texto, né, ou até mesmo uma música, alguns dos temas discutidos na roda de diálogo. Então, assim, se for no ensino médio, o tema é desigualdade social. Na segunda série do ensino médio, cidadania e qualidade de vida. E na terceira série, movimentos sociais e refugiados, por exemplo. Então, pesquisar de acordo aí com a sua série, tá? Feita a pesquisa, aí sim vem a problematização. Professor, lembrando que essa parte ainda está, então, na contextualização. Na problematização, o professor ele pode jogar uma pergunta genérica que consiga contemplar aí as 3 séries. Por exemplo, na sua opinião, quais os principais problemas enfrentados atualmente pela sociedade mundial que estão ao alcance do ser humano resolver? Qual sua proposta para a resolução desses problemas? E aí o estudante vai pensar em um dos problemas que foi trabalhado aí ao longo da recuperação e tal, e desenvolver aí, criar um roteiro, pesquisar mais a fundo sobre aquele problema e apresentar para a sala, certo? A gente tem aqui como produto final, no próximo slide, que, por exemplo, pode ser realizada uma gravação de um vídeo, um podcast, ou apresentação oral sobre aquele problema que aquele estudante, no caso aí, individualmente, pesquisou. Lembrando que aí, nesse caso, é interessante, com o ensino médio, a gente trabalhar sempre o individual, né, sempre que possível, e nos anos finais a gente trabalha um pouco mais em grupo, tá bom? A socialização, então, né, da gravação do vídeo, do podcast, enfim, apresentação oral, né, como foi sugerido anteriormente, e cabe ao professor, né, avaliar o desempenho, desenvolvimento, né, do estudante, o seu empenho para a preparação aí de todo esse material, de como ele argumentou cada um desses problemas que foi trabalhado aí ao longo da recuperação e tudo mais, além de, claro, sempre fazer a autoavaliação, né, perguntar para o estudante o que ele achou, o que ele acha que poderia melhorar, se ele gostou, o que ele sugeria e assim por diante, certo?
Então, essa é a ideia. Agora, eu vou passar a palavra aqui para o Bruno, que ele vai dar algumas recomendações e dicas de tudo isso aí que eu expliquei para vocês. Bom, professoras e professores, então aqui algumas, como a professora Gisele falou, algumas recomendações e dicas aí durante a condução do projeto, né? Então, pensar sempre na questão problematizadora, sempre a partir das habilidades, né? Para que o objeto de conhecimento não seja o foco tem que ser as habilidades, certo? Observar as evidências do processo de ensino-aprendizagem no produto final, né? Então, durante o processo é que se dá, então, o desenvolvimento da habilidade. O produto final é importante, mas o processo também. Então, prestar atenção na condução desse processo e como ele vai dando sinais, né, da aprendizagem que vai, de uma certa forma, se concretizar ali ou se materializar no produto final. Depois, né, no desenvolvimento, na pesquisa, na roteirização, cabe ao professor desenvolver as habilidades de acordo com a realidade da unidade escolar e perfil da turma. Então, o que a gente fez aqui foi dar algumas recomendações e sugestões, mas é importante, né, que você adapte, se for o caso, a sua realidade naquela escola, naquela turma, com aquele estudante. E, por fim, sempre escolher uma habilidade essencial para guiar as outras, que vai ajudar, então, você na elaboração desse projeto. Tá ótimo, Bruno. É isso mesmo, pessoal. Essas dicas são muito importantes, né? Então, vale a pena anotar aí no diário de bordo de vocês. E a gente está fechando, então, essa segunda parte da formação hoje. Então, eu vou deixar para vocês aí o slide de avaliação. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acham, né? Para a gente ter aí uma margem também. Podem, por favor, agora escrever no chat, né? Ele está aberto. E enquanto vocês escrevem aí, avaliam, vou deixar para vocês aí o slide do Saiba Mais. Então, quem quiser saber um pouco mais, por exemplo, aí como que faz um podcast, né? Então, a gente tem aí um tutorial para isso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas metodologias ativas, especificamente essa que a gente está sugerindo, né? Que é a aprendizagem baseada em projeto. Então, a gente tem aqui alguns livros também que sugerem isso, uns vídeos explicativos. E aí a gente tem também alguns outros vídeos, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada relacionados com tudo que a gente conversou agora, tá bom? Temos também o slide de referência, lembrando que essa formação, né, esse PPT vai estar disponível lá no repositório para vocês, então quem quiser revisitar depois, fiquem à vontade. E acho que é isso, né, Bruno? Acho que a gente cumpriu aí o papel de hoje, mas não se esqueçam que semana que vem a gente vai fazer a parte 2 aí dessa recuperação e a gente vai trazer mais ideias para vocês para trabalhar aí o projeto de recuperação de janeiro. Muito obrigada, professores, e a gente se encontra lá, certo, Bruno? Obrigada, Bruno. Obrigado, Gisele. É isso, obrigado por ter nos acompanhado até agora e bom trabalho.